Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de preposições. Vamos entender o que são, como elas funcionam e como devem ser aplicadas adequadamente nas frases. Qual a importância de sabermos direitinho o que é preposições, que são preposições? Gente, primeiro, que para a gente entender regência nominal e regência verbal, que é uma coisa, principalmente a regência nominal, que é uma coisa muito cobrada em concursos públicos, nós precisamos saber o que é preposição, porque a regência nominal nada mais é do que a forma que os substantivos, adjetivos e advérbios se relacionam com seus complementos. Em geral, essa relação acontece pela ligação de uma preposição. Por isso, é importante conhecermos bem as preposições. E então, o que são preposições? Preposição é toda palavra invariável, você não vai ver ela sendo aplicada de outra forma ou escrita de outra forma, ela só tem aquela forma, que faz a ligação entre outras palavras. E ela faz isso estabelecendo entre essas palavras uma relação de sentido e dependência. Vou dar um exemplo. Apostila de João. O de aqui é uma preposição. O de, qual o sentido que ele toma? Ele não tem um sentido aqui, ele não é um de só. Ele está dizendo que aquela apostila é pertencente a João. Então, é uma preposição que dá o sentido de posse. Vamos a mais um exemplo. Andou com ela. Se andou com alguém, então o sentido é de companhia. Outra coisa, gente. Todas as coisas que vêm antecedem a preposição são chamadas, a palavra que antecede a preposição é chamada de regente. E após a preposição de regido. Guardem isso aí que nós vamos precisar lá na regência nominal e regência verbal, tá? As preposições se dividem em duas categorias, essenciais e acidentais. Vamos ver agora o que significa cada uma delas. As essenciais são aquelas palavras que só vão ser usadas como preposições. Aqui eu estou dando alguns exemplos. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, ser, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Todas as vezes que vocês verem essas palavras, tenham certeza, elas são preposições, porque essas palavras elas só assumem a função de preposição. As acidentais, elas já são um pouquinho diferentes. São palavras que, na frase, elas tomam sim a função de preposição, muitas vezes adquirem a função de preposição, mas elas pertencem a outras classes gramaticais, então podem ser usadas e empregadas de outra forma. Dando algum exemplo das mais importantes. Afora, como, conforme, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Vamos aos exemplos sobre as preposições acidentais, porque as essenciais vocês já sabem. Viu aquela listinha de palavras que eu dei dentro de uma frase, sabe que elas só podem ser empregadas como preposições, elas só são usadas assim. Mas acidentais, como existem, ou elas são pertencentes a outro grupo gramatical, elas têm que ser observadas. Vamos ao exemplo mesmo. Escolheu segundo suas opções. Nesse caso aqui, o segundo está ligando as duas coisas e está dando sentido. Então, ele é uma preposição. Vamos a mais uma? Ele foi o segundo classificado. A palavra segundo aí, ela tem um aspecto de numeral, tá? Então, vocês viram a mesma palavra empregada na frase com dois sentidos diferentes. Então, essas sim, as acidentais, nós temos sempre que prestarmos atenção. São essas que nos confundem. Gente, mas observem, apesar das preposições serem muito importantes dentro da frase, porque ali elas vão determinar, quando elas colocadas adequadamente da
na frase. Variadas relações, tipo lugar, tempo, modo, distância, causa, companhia, instrumento, finalidade, quando as preposições estão sozinhas, isoladas ou fora do contexto, não tem nenhum sentido, elas não adquirem sentido nenhum. Entendeu? Então, essa é a coisa importante, é olhar o sentido que aquelas palavras estão na frase. Se ela tiver o sentido, se ela tiver trazendo sentido, a relação de lugar, tempo, modo, distância, causa, companhia, instrumento, finalidade, você vai ter certeza que ela é uma preposição. De novo, o exemplo é nosso aliado, e é através do exemplo que a gente aprende. Vamos lá. Amanhã irei a São Paulo. Vamos ver? Esse a não está indicando eu vou para algum lugar. Então, a gente já sabe que esse a, então, é a preposição e essa preposição tá indicando lugar. Mais um. O resultado será divulgado em 1 hora. Não está determinando aquele intervalo de tempo em que aquilo vai acontecer? Então, é uma preposição que indica tempo. Esperamos o resultado com ansiedade. Esse com não está dizendo qual é o modo que nós estamos esperando, ou com paciência, ou com tranquilidade. Então, a preposição que indica modo. Gente, eu espero mesmo que vocês tenham entendido. Ainda tem mais um pouquinho para nós falarmos sobre preposição. Isso acontecerá numa próxima aula. Mas eu quero que vocês entendam isso, vejam e revejam a aula, se necessário for, para que vocês entendam. Isso é essencial para que se saiba o que é regência nominal. É essencial e é matéria que cai em praticamente todos os concursos. Tá? Gostou da aula? Deixe seu like aqui, nos acompanhe lá no Instagram, tá? Entre para o nosso grupo VIP do WhatsApp, deixe seu comentário aqui, compartilhe com um amigo, tá? Compartilhe conhecimento, tá? Beijo e até uma próxima aula.